Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estava um pouco sumida aqui, né? Acho que eu fiquei mais ou menos um mês sem postar nada, ou quase isso. Mas a vida tava bem corrida aqui no off, né? Então, assim, de vez em quando eu dou aí essas sumidas, mas prometo, tá? Que eu vou tentar manter uma rotina de sempre conseguir, pelo menos uma vez na semana, postar um vídeo aqui, porque eu quero muito fazer isso aqui virar. Então, a gente tem que se dedicar também, né? Mas sem mais enrolações, vamos falar então sobre o tema do vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês e fazer looks usando essas belezurinhas aqui, ó, as novas paletinhas da Nath Capello. E vou fazer uma breve comparação também com essa daqui, ó, que era a paleta antiga da Nath Capello, né? Agora ela tirou essa de linha e fez aquelas duas menorzinhas que eu acabei de mostrar pra vocês. Gente, já tô com a pele preparada. Eu vou utilizar essas duas bases. Eu vou utilizar essas duas bases aqui misturadas, que é a base da NARS e a base da Nina Secrets, a Hydra Glow. A minha pele tá mais ressecada nesses dias, ó, eu fiz uma misturinha aqui na minha mão mesmo. Vou até colocar o restinho que sobrou aqui no rosto. A minha pele, ela tá mais ressecada, né, esses dias. O tempo deu uma mudada. Eu fiquei doente também. Então, enfim, né, os remédios e tudo mais muda bastante, né, a textura da pele. Apesar do ressecamento, eu ainda tô com umas marquinhas aqui de acne também. Enfim, né, gente? Não estou na melhor fase da minha pele. A gente segue dando um jeitinho aqui pra cobrir, né, com a maquiagem. Essa base da Nina... Ai, falando nisso, vocês viram, gente, que a Nina tá grávida? Ela é uma base excelente, tanto pra usar ela sozinha quanto pra misturar. Corretivo, vou usar o da Mari Maria Cover Up. A minha cor é esta daqui, ó. Esqueci de falar a cor das bases, né, gente? Espera um pouquinho, que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Vou passar aqui. Ele vai dando uma secadinha, uma sentadinha na pele. Antes de eu espalhar, vou mostrar as cores das bases pra vocês. Essa da NARS é nessa cor aqui, ó. E a da Nina Secrets é na cor 00, tá? Se eu não me engano, é o tom mais claro dessa base. Eu gosto de usar ela misturada também, porque ela sozinha, ela fica um pouco clara na minha pele. Acho que o meu tom certinho mesmo é o 05. Vou espalhar esse corretivo aqui com a mesma esponjinha. E eu vou trazer aqui um pouco pra pálpebra também. Esse corretivo, cada vez que eu uso ele, tô gostando mais dele. Ele é um corretivo, assim, bem fininho, só que com uma boa cobertura. Pique aquela proposta da base da Bruna Tavares, sabe? Um produto fluido, com cobertura boa. E ele também não é muito mate, nem muito hidratante. Enfim, é um produto com uma tecnologia muito boa. E eu diria até inovadora, tá? Pro mercado nacional. De contorno, vou usar esse da Xiglan. A minha cor é a Golden Sun. Eu gosto demais desse produto. Eu amo a cor dele, né, em mim. Ele é super, super fácil de trabalhar também, ó. Você passa assim na pele e já vem esfumando bem facinho com o pincel. Dá pra passar, obviamente, né, direto no dorso da mão, na plaquinha, enfim, e vir pegando com o pincel, né, mas pra automaquiagem eu acho essa forma muito mais fácil, tá? Por isso eu prefiro fazer assim. E vou contornando aqui as áreas do meu rosto que eu gosto de contornar. Lembrando que contorno não é universal, tá, gente? Existe um contorno ideal para cada tipo de rosto e existe também o seu gosto pessoal, né? As áreas que você gosta de contornar. No meu contorno do nariz eu vou usar esse pincel da Mascavo, que é o 02, e ele tem essa pontinha assim, ó, muito legal para fazer contorno. E o Brown Sugar da Bruna Tavares, ó, que é esse contorninho aqui, que eu adoro. Uso muito ele, tanto no rosto quanto nos olhos, né? E ele tem um tom neutro, tá? Eu não considero ele um contorno frio,
mas também não é um contorno quente. De blush, pra manter essa pegada assim, né, mais líquida, igual do contorno, eu vou usar esse daqui. O meu é na cor Coffee Shop. Ele é um blushzinho bem pigmentado, então eu vou colocar aqui, ó, só 2 gotinhas, bem pouquinho. E vou espalhar com o mesmo pincel que eu estava espalhando o contorno, tá? Esse pincel aqui é um pincel da Nath Teodoro pra Jolie Jolie. Faz bastante tempo que eu tenho ele, eu até achei que não vendesse mais, só que vende sim, tá? Não sei se vende separado mais, mas eu vi esses dias o kit vendendo em algum lugar. É esse daqui, ó. Não tem nem nada mais, nem numeração, nada, mas eu acho que era o pincel pra base, se eu não me engano. Mas enfim, né, gente? O pincel é multifuncional, você pode usar para o que você quiser. Iluminador, eu vou usar esse meu aqui da Too Faced na cor Shooting Star. Ó, essa é a corzinha dele. É lindíssimo também, ó. O meu tá bem usadinho também. É um dos iluminadores que eu mais gosto, que eu mais uso. Ele é lindo, gente. Tem um brilho muito bonito. Eu acho que ele me lembra um pouco aquele iluminador mais douradinho lá da paleta da Dior, né? Só que esse daqui vem bem mais, né? Ele é bem maior. Por exemplo, pra quem gosta só do iluminador douradinho, que foi o primeiro que eu acabei, né, na minha paletinha da Dior. Lá meu contorno, vou usar o Brown Sugar da Bruna Tavares, que foi o que eu usei pra contornar o meu nariz. E vou usar também aqui pra selar o meu contorno. Só me falem se vocês gostam de vídeos assim mais completos, com pele e tudo, porque eu gosto muito desse tipo de vídeo, né? Então eu quero trazer aqui também conteúdos que eu gosto, né? Mas me falem se vocês gostam também, né? Da pele completa, se vocês preferem foco mais nos olhos. Pra selar meu blush, eu vou usar esse blush aqui maravilhoso. Ele é da Kiko, tá? Foi edição limitada do ano passado, né? A Kiko sempre faz essas coleções, mas eles sempre trazem, né? Cada coleção que eles lançam, eles sempre trazem cores muito parecidas, né? Então, assim, possivelmente a Kiko ainda deve vender algo bem parecido com esse blush, tá? Ele é um rosa com brilhos mais dourados, tá? É um tipo de cor que a gente encontra aí com bastante facilidade, não só na Kiko, né? Como em diversas marcas. Volto com um pouquinho do iluminador, com o mesmo pincel, só pra trazer novamente um pouco mais desse glow que eu gosto, da pele bem iluminada. Pra selar a minha pele, vou usar esse pó aqui, ó, da Maria Margarida, ou até embaixo d'água. A cor que eu vou usar vai ser a cor 02. Eu vou tirar aqui, ó, o acúmulo, da onde, né, meu rosto sempre costuma acumular, marcar. Tiro o excessinho dele um pouquinho na minha mão e venho selando aqui primeiro essas áreas, né, do rosto, que elas marcam primeiro, com uma quantidadezinha menor de pó. Depois eu venho trazendo um pouco mais. Olha como é fininho, gente. Esse pó, ele praticamente some na pele. É um pó excelente para uso profissional, que ele tem essa proposta de ser à prova d'água também, né? Então, é um produto que ajuda na durabilidade na maquiagem também. E ainda por cima é cheiroso, gente. Vamos para o que interessa agora, né, gente? Que é falar sobre as paletinhas, né? Nath Capello lançou essas 2 paletas aqui. Essa daqui em tons mais quentes, que é a Nude Glam, né? É o mesmo nome da paleta maior. Ela é composta, ó, por 9 cores, todas puxadas para os tons mais quentes. Até esse rosinha cintilante que tem nela, né? Eu considero um rosinha mais quente, tá? Ela tem micropartículas de brilho e a qualidade das sombras é excelente, né? Eu já tinha paleta maior, é uma das paletas que eu mais uso, né? Tanto em mim quanto profissionalmente, e eu adoro. E essa daqui, que já é uma pegada, né, mais diferente da outra, é a Classic Chic, ó. Essa daqui já conta com tons mais frios, tá? Neutro frios. Eu ainda não usei ela nos olhos. Vou usar aqui agora junto com vocês. Tem 3 cores que tem brilho, ó. Diferente da outra que tem apenas 2, tá? Hoje eu vou fazer da seguinte forma.
Em um olho eu vou fazer um tutorial usando uma, no outro eu vou fazer usando a outra, né? Infelizmente não vou conseguir fazer mais do que um look de cada hoje, porque o meu olho tá bem alérgico, né? Ali na região da pálpebra, então ficaria bem ruim, né? Pra eu tá removendo a maquiagem e fazendo outra, mas a gente vai fazer looks lindíssimos. Desse lado, então, eu vou usar a Nude Glam, desse lado vou usar a Classic Chic. Vou começar, então, com esse tomzinho aqui, ó, que é um tom de marrom. Neutro, levemente puxado pro quente, tá? Em todo o meu côncavo. E essa sombra, gente, é muito pigmentada, tá? As sombras da Nath Capello. Porém, elas esfumam muito bem. É uma qualidade realmente muito parecida com produtos internacionais, tá? Muitas vezes a gente tem esse pensamento, né? Essa impressão de que produtos importados são melhores, mas nem sempre, tá, gente? Essas paletas da Nath Capello mesmo, né? Também de acordo com a experiência que eu tenho aqui com a Nude Glam maior, elas dão um pau em muitas paletas importadas, ó. Outro lado, vou pegar agora outro pincel, usar esse tom aqui, ó, mais rosadinho. Essa daqui eu literalmente ainda não usei, tô usando aqui a primeira vez com vocês, né? Não tenho nenhuma impressão dessa, a outra eu já havia usado, mas essa não. Mas em questão de qualidade, acredito que deva ser a mesma coisa, tá? Vou esfumar aqui essa sombra em todo côncavo, né? Lembrando que côncavo é aqui e aqui, né? Que é esse ossinho aqui, a continuidade do côncavo. E eu gosto desse esfumado mais alongadinho também, levemente alongado, tá? Vou agora pegar essa sombra aqui, ó, na paleta Nude Glam, que tá do lado da sombra que eu peguei. A sombra que eu peguei foi essa, vou pegar essa daqui agora. Um pincelzinho um pouco menor do que o que eu havia usado anteriormente. E vou aplicar aqui, ó, canto externo, subindo aqui pro côncavo, ó. Essa cor já é um tom de marrom bem mais quente, né, do que a que foi usada anteriormente. Tem um tom, assim, mais de telha mesmo, né? Mas olha só, gente, esfuma super, super fácil. Enquanto eu converso aqui com vocês, ela já esfumou. Aí eu volto com um tiquinho da sombra anterior, ó. E ajudo a dar mais um acabamento aqui nela. Outro lado, eu vou pegar essa sombra aqui agora, eu usei essa, vou pegar essa. Pincelzinho menor também, e vou começar a aplicar ela aqui, ó, rente aos meus cílios, subindo levemente uma diagonal aqui, ó. Eu vou limpando o pincel e com o próprio pincel eu já vou aqui, ó, levando ela pra cima, assim, dessa forma mais esfumadinha. Um pouquinho com a primeira sombra que eu usei, que foi essa mais rosada, ó. E melhorar aqui a transição, né, entre elas. Agora, gente, eu vou voltar aqui, ó, com a Nude Glam, né, e vou utilizar essa sombra aqui com esse pincelzinho aqui. Esse daqui é um da Macrylan. Ai, gente, não tem mais numeração. Mas é dessa linha rosinha da Macrylan, que, se eu não me engano, se chama BFF, tá? Essa linha. E vou aplicar aqui, ó, no meu cantinho externo. Dessa vez já não vou subir tanto com ela, né, quanto eu subi com a primeira e a segunda sombra. Ela vai ficar aqui mais concentradinha no meu canto externo, tá? Eu vou pegando sombra aos poucos, ó. Pega um pouquinho, limpa o pincel, dá uma esfumada, pra deixar essa sombra um pouco mais contida, tá? E sempre, né, vou voltando com os pincéis anteriores, às vezes um pouquinho das sombras anteriores, pra poder ir devolvendo o degradê, tá? Agora, gente, usar essa sombra aqui, ó, que é a que eu estou mais ansiosa pra usar, porque ela parece que é a sombra que tem mais brilho da paleta, né? A minha veio quebradinha, mas tudo bem, vai dar pra usar mesmo assim. E vou passar ela aqui no meio, ó. Ela é um tom tipo de taupe mesmo, sabe? Um marrom meio acinzentado, mas com um pouco de champanhe. Nossa, gente, muito bonita essa sombra. Olha. Achei bem elegante. E, ó, com
outro pincelzinho de esfumar pra esfumar ela aqui, ó, não deixar marcada. Não é porque é sombra cintilante, sombra com brilho, que ela não precisa ser esfumada, tá? Isso tudo faz parte do acabamento da maquiagem. Olha a diferença que já dá. Voltando pra esse lado aqui, vou usar agora essa sombra aqui, ó, que é o marrom dessa última fileirinha. E vou aplicar ele aqui no meu cantinho externo, subindo levemente pro côncavo aqui, ó, pra deixar esse cantinho um pouco mais intenso também. E agora, gente, eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó, que é uma sombrinha mais iluminadora também, e vou passar ela aqui no meu cantinho interno. É um tom... é meio parecido com o tom iluminador da outra paleta também. Já eu vou... Vamos comparar? Ó, essa daqui é da paleta Classic Chic e essa daqui da paleta Nude Glam. Essa daqui parece que ela tem um leve fundinho mais taupe também, e essa daqui mais dourado, champanhe mesmo. Agora, gente, pra esse lado aqui, vou usar um pouquinho da colinha de glitter da NYX, tá? Bem pouquinho mesmo. A Nath Capello também tem uma colinha de glitter, assim, em pastinha, ó. Passei bem pouquinho. Que é muito boa também, eu já usei umas duas dela. Muito boa. E vou aplicar aqui, ó. Com o dedinho, dando batidinhos. E onde eu apliquei essa colinha, eu vou vir com essa sombra rosa aqui. Que essa sombra, ela tem micro partículas de brilho, só que ela tem uma base mais transparente, né? Ela não tem muito fundo de cor, igual essa brilhosa aqui da paleta Classic Chic. Ela é mais... tipo um top coat. Então fica muito bom também pra ser usado por cima de outras sombras, tá? Na paleta Nude Glam, a grande, tinha uma que era a minha sombra favorita, gente. Meu Deus, que saudade daquela sombra. E tô aplicando aqui, né, essa mais clarinha, iluminadora, pra trazer esse canto interno mais iluminado. Poderia aplicar essa daqui também, tá? Às vezes eu gosto desse canto interno mais opaco. Olha só, deixa eu diminuir um pouco a luz, né? Pra vocês verem bem o efeito dessas sombras, ó. Vou vir com essa daqui, ó, que é a mais escura da paleta, pequenininho de precisão, esse daqui é do kitzinho da Shein, e vou esfumar ele aqui, ó, rente aos meus cílios. Vou vir com outro pincelzinho pequenininho, ó, pra deixar ele ainda mais esfumadinho aqui. Voltar com um pouquinho dessa daqui também, ó, que foi a segunda sombra, né, que a gente aplicou. Pra poder dar mais uma esfumada aqui, ó, mais um degradê. Desse lado aqui, como não temos mais a sombra preta nessa paletinha, né, que tínhamos a sombra preta na paleta Nude Glam, né, eu vou estar usando o BT Velvet, então, da Bruna Tavares, pra fazer um delineadinho aqui bem fininho. O dorso aqui da minha mão, ó, pego com um pincelzinho chanfrado e vou fazer aqui um delineadinho bem fininho, só rente à raiz dos meus cílios mesmo. Antes desse BT Velvet secar, eu venho aqui, ó, dando uma esfumadinha na pontinha dele, ó. Poderia esfumar ele todo também, tá? Mas eu vou esfumar aqui, ó, somente na pontinha, ó. E vou trazer um pouquinho mais dessa sombrinha aqui mais escura. Só aqui, pra dar mais acabamento aqui, ó. A parte de baixo dos meus olhos, eu tô bem afim, gente, de usar esse tom cintilante aqui, pra ver como que vai ficar. Eu gosto muito de usar a sombra cintilante aqui, rente aos cílios inferiores. Eu acho que fica bem legal. E a gente pode usar, né, sombra cintilante pra esfumar também. Às vezes a gente acha que só pode a opaca, mas a cintilante também pode, tá, gente? Vou vir com ela até mais ou menos aqui,
pouco pra lá do meio. Agora, vou pegar essa sombra aqui, ó, que foi a sombra principal, né, a mais brilhosa que eu usei aqui. Usar ela aqui, ó. Pra fechar aqui. Ficou um olho chique, né, gente? Por isso que o nome da paleta é Classic Chique. Ficou chique, um olho chique. Essa, ó. Não é por nada não, gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Maquiador sabe fazer produto de maquiagem, viu? Reparem. Reparem bem. Aqui dentro da minha linha d'água, eu vou usar o lápis marrom da RK by Kiss. Inclusive, eu sei que Dona Nath Capello tem um lápis marrom que é maravilhoso. Vou pegar agora essa sombra aqui, ó. Que é esse marrom aqui intermediário. E vou selar esse lápis marrom, ó. Já vou selando e esfumando, ó. O pincelzinho que eu gosto muito de usar pra fazer a parte de baixo é o da Macrylan, o 907, tá? Vou dar mais uma esfumadinha aqui, ó, com esse pincel, que também é da Macrylan. Esse é de um kitzinho, mas a Macrylan vende também pincéisinhos pequenininhos, assim, de esfumar. E com ele limpinho mesmo, eu vou dar mais uma esfumadinha. Prontinho, gente, colei os cílios aqui, ó, e vim mostrar pra vocês, né, de pertinho também, a diferença que os cílios faz. Vou dar uma abaixadinha na luz aqui também, pra vocês poderem ver melhor aqui, ó, os detalhes das sombras, né, do quanto cada uma delas brilha, ó. Essa daqui e essa daqui. Para os lábios, gente, eu vou usar esse lápis da MAC aqui, ó. Esse daqui é o meu, de uso pessoal, na cor Real. E esse batom aqui, que é o Hug Me. Ó, este daqui. Esse não é de uso pessoal, então vou usar com o pincel para aplicar, tá? Não, acho que esse aqui é o Soar. É, gente, esse aqui é o Soar, peguei o lápis errado. Tá o batom agora. Eu acho que esse aqui foi o batom que eu usei no último vídeo. Tô meio viciada nele. Ó, num contexto geral, ele vai combinar aqui e vai combinar aqui também. Bom, gente, vamos às considerações finais, então, sobre as paletinhas, tá? Eu acho que definitivamente, se você tem esta paleta aqui, que é, né, a Nude Glam antiga, você definitivamente não precisa dessa, porque são as mesmas cores, né? A única cor diferente que a gente tem aqui é esse rosinha, mas a gente também tem um rosa com brilho, na minha opinião, muito mais bonito nessa paleta aqui, tá? Tem esta sombra aqui, ó, que eu havia comentado com vocês. Nem sei se eu vou conseguir pegar ela mais, ó. Que era a minha sombra favorita dessa paleta, tá? Ela tem um brilho incrível. Vou mostrar pra vocês direitinho no vídeo dos swatches, tá? E pra mim, nenhuma dessas mini paletinhas aqui, ó, nem essa e nem essa, não tem uma sombra igual essa, tá? A Nude Glam também, ela tem as sombras bem maiores, ó, comparadas com essa daqui. Mas, definitivamente, né, se você tem essa, não precisa dessa, a não ser que essa sua já esteja toda acabada. A minha não tá toda acabada, tá, gente? Só essa sombra aqui mesmo. E essa daqui. Mas ainda dá pra usar bastante. Acho bem diferente dessa daqui, ó. Acho que são propostas bem diferentes. Talvez tenha até algum tom parecido, por exemplo, esse daqui com esse rosinha aqui com esse, mas elas não são a mesma proposta, tá? Aqui são tons mais quentes, aqui tem um pouco do amarelado, do rosado, e aqui já é uma proposta bem mais fria, né? Bem mais, aquele negócio mais fechado, mais chique, né? Como o próprio nome já diz. Gostei muito, 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 muito comparado, né? A essa paleta aqui e a essas, foi com certeza a embalagem, tá? A embalagem dessa daqui veio num acrílico, ó. Tem essa tampinha de acrílico aqui, com a logo, né? Nath Capello, aqui atrás ela é rosadinha.
tem o nome da paleta. E essa paleta aqui, a antiga, por mais que ela seja maravilhosa, né? A seleção de cores dela é incrível, enfim, uma paleta que eu uso muito. Infelizmente, a embalagem dela deixa muito a desejar, tá? É uma embalagem de papelão, né? É um papelão até resistente, mas assim, suja muito. Isso daqui, gente, não é que eu não limpo, eu limpo sempre essa paleta, mas mesmo assim ela sempre suja, até porque ela tem o preto, né? Aqui essas sombras escuras. Sempre, sempre, sempre suja, tá? Suja aqui também, porque aqui a minha tá limpinha, né? Que eu limpei. Mas ela é uma embalagem que ela fica muito, muito, muito extremamente suja. E é uma embalagem de papelão, né? Nas outras a gente tem o acrílico. Vem menos, né, sombra, tanto em questão de quantidade, né? Aqui são 15 sombras, enquanto aqui são 9. E referente também ao tamanho das sombras, ó. Olha a diferença do tamanho das sombras, né? Parece que uma dessa daqui é equivalente a 2 dessa, né? Então, assim, tem essa diferença. Questão de preço, tá? Essa paleta da Nath Capello, ela não é uma paleta barata. É uma das paletas nacionais mais caras, inclusive. Ela beira ali os R$300, né? Custa ali na faixa de 250, 270 reais. Então, assim, é um preço bem salgado, né? Eu acho que vale muito a pena pela qualidade das sombras, tá? Não pela embalagem, né? Porque a embalagem eu já citei os pontos negativos. Essas menorzinhas aqui, elas vieram pelo valor de R$197 cada uma, tá? No preço cheio. Eu comprei as minhas na Supergloss, né? Eles sempre liberam algum cupom de desconto, então eu acabei pagando um pouco mais barato, né? Deu frete grátis também pra minha casa, então não paguei o frete. Mas assim, não são paletas baratinhas, tá bom, gente? É realmente uma qualidade ali muito maravilhosa, né? É um produto que eu considero um produto mais profissional, né? Claro que dá pra usar na automaquiagem também tranquilamente, né? Principalmente se você gosta muito, né? Ou desses tons aqui, ou desses, né? Mas realmente é um produto mais caro, tá? Pessoal, eu já tinha finalizado esse vídeo, mas eu lembrei que eu esqueci de citar um detalhe que talvez seja relevante pra vocês e também fazer uma comparação que eu achei bem legal. Nessa paleta Nude Glam aqui, tanto a sombra branca quanto a sombra preta, que são excelentes, inclusive, a Nath Capello vende elas separadamente, unitárias, tá? E a embalagem é estilo essa daqui, né? Uma embalagem pequenininha, redondinha, mas tem o rosezinho aqui, né? Tem o acrílico. Então, tanto a branca quanto a preta, vocês conseguem, né, encontrar separadamente. Quase todas as outras têm nessa pequenininha aqui. As únicas que realmente não vieram mais, que eu notei, foi essa mais rosada, essa amarelada e, infelizmente, esses 3 brilhos aqui, ó, maravilhosos, que, pra mim, de fato, eram o maior diferencial dessa paleta. E uma coisa muito interessante também que eu acabei de perceber quando eu tava fazendo, né, fazendo look, fazendo swatches também pra mostrar pra vocês, é que essa paleta aqui, ó, que é a Classic Chic, ela é muito parecida com essa paleta do By Mario, que é a paleta Ethereal Eyes, essa daqui, ó. E é uma paleta que ela foi descontinuada, né? Gente, dá uma olhadinha. Essa daqui é a paleta do By Mario e essa daqui é a paleta da Nath Capello. Olha só, uma do lado da outra, se não parece muito. Eu achei muito parecida. Acho que talvez tenha rolado uma inspiração. Eu acho que o que mais diferencia realmente são as sombras brilhosas, né? As sombras brilhosas dessa paleta do By Mario são muito intensas. Só que jogando um brilhinho, um pigmento aqui, dá pra conseguir tranquilamente o mesmo efeito. Então foi isso, minhas lindas, esse foi o vídeo, né? Tentei trazer com o máximo de detalhes e riqueza de detalhes possível pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e me seguir aqui nesse canal se você gosta de tudo que envolve maquiagem. Tá bom, minhas lindas? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!